Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre radiciação de números naturais. É um tema que costuma apavorar muita gente, mas assim que você sair dessa aula, eu tenho certeza que você vai ficar mais tranquilo do que quando você entrou. Vem comigo. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa tem um ringue de boxe, ela tem uma arena de boxe, né, onde acontecem as lutas, e esse ringue de boxe, ele é no formato quadrado. Ele é no formato quadrado e ele tem uma área, quer dizer, a medida da superfície desse ringue é de 36 metros quadrados. A gente estudou com a tia Creide, nas séries anteriores, que a área de um quadrado é pegar o lado e multiplicar pelo lado, já que o quadrado tem todos os lados iguais, certo? Então a área do quadrado é lado ao quadrado. Agora, imagine que nessa situação, o dono desse ringue percebeu que uma das cordas de um dos lados se rompeu, ou seja, ele precisava comprar uma corda para um desses lados. Então, o que ele precisaria para determinar essa medida? Que operação ele usaria para determinar essa medida? É aí que entra a nossa aula, a aula de hoje. Conforme a gente viu, a área de um quadrado é dada por lado ao quadrado, lado vezes lado. Então, se eu tenho a área e eu quero achar o lado, ou seja, fazer a operação inversa, eu preciso utilizar a operação chamada radiciação, que é a nossa aula de hoje. Então, nesse caso aqui, eu achar o lado desse meu quadrado, desse meu ringue, eu vou ter que tirar a raiz quadrada da área. No nosso caso, o lado vai ser raiz quadrada de 36. Ou seja, o que é tirar a raiz quadrada? O que é extrair a raiz quadrada de um número? Determinar qual é o número que vezes ele mesmo vai dar o número que está aqui dentro, nessa posição, que a gente vai chamar de radicando. Esse número que entra aqui, a gente chama de radicando. Esse número que está aqui, que diz quantas vezes a gente vai ter que multiplicar números iguais para encontrar o radicando, é chamado de índice. Esse símbolo é chamado de radical e o resultado é a nossa raiz. Ou seja, 6 vezes 6 vai dar 36. Portanto, a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Respondendo a pergunta da situação problema que eu trouxe para vocês, o dono do ringue vai precisar comprar 6 metros de corda para colocar nesse lado do ringue que está faltando. Tranquilo? Beleza, então agora vamos começar a explorar esse nosso conteúdo, que é a radiciação. Primeira coisa, esse índice, sempre que esse índice for 2, ou seja, quando a gente tiver raiz quadrada, a gente não precisa indicar o número 2. Como assim, Brunão? Se eu tiver raiz quadrada de 49, eu posso escrever simplesmente assim, excluindo esse 2 dessa posição aqui de índice. Porque quando não aparece nada no índice, eu já sei que é 2. Ah, um detalhe importante. O menor índice que a gente vai ter é sempre o 2. Então eu vou ter números naturais na sequência. 2, 3, 4 e lá vai fumaça. Continuando aqui, quem é a raiz quadrada de 49? Ou seja, a pergunta que a gente tem que fazer é: qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 49? Perfeito, é o 7. Porque 7 ao quadrado, ou seja, 7 vezes 7 é 49. Brunão, todo número natural tem raiz quadrada natural? Não. A gente só vai ter como resultado número natural os números que forem quadrados perfeitos. Eu só posso tirar a raiz quadrada de números quadrados perfeitos. E o que são quadrados perfeitos? Os números que são resultados de uma potência ao quadrado. Então, de quem eu posso tirar a raiz quadrada no conjunto dos naturais? Eu posso tirar raiz quadrada de 0, já que o 0 veio de uma potência ao quadrado, logo, raiz quadrada de 0 é 0. Eu posso tirar a raiz quadrada de 1, que 1 vezes 1 é igual a 1.
Eu posso tirar a raiz quadrada de 4, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Eu posso tirar a raiz quadrada de 9, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Eu posso tirar a raiz quadrada de 16, porque 4 vezes 4 é 16. E lá vai fumaça. Os próximos quadrados perfeitos: 25, que é 5 ao quadrado, 36, que é 6 ao quadrado, 49, que é 7 ao quadrado. Depois eu tenho 64, 81, 100, 121, 144. E lá vai fumaça. Fica aí uma dica para você colocar numa página do seu caderno os quadrados perfeitos até onde você conseguir. Vai na sequência, porque enquanto você não decora, você pode ir lá recorrendo a essa página. Fica aí a dica. Agora, é importante frisar também para vocês que não existe só raiz quadrada. Eu tenho raízes de índices diferentes, como índice 3, índice 4. Eu vou mostrar para vocês o que acontece, como a gente faz em situações desse tipo. Por exemplo, se eu quiser calcular a raiz cúbica de 64. Assim como na aula de potência, você que não viu, clica aí no izinho, procura aí nosso vídeo de potenciação que você vai ficar a par disso. A raiz, o índice 2 a gente chama de raiz quadrada, o índice 3 raiz cúbica, índice 4 raiz quarta, índice 5 raiz quinta e assim por diante. Então a raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 4 ao cubo, é igual a 64. Se a gente quiser uma raiz quinta, por exemplo, raiz quinta de 32, eu tenho que descobrir qual é o número que vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vai dar esse 32. Eu sei que dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 à quinta, que é igual a 32. Mas você está fazendo isso porque você já sabe quais são os resultados. Quando você não sabe quanto é o resultado, por exemplo, no caso aqui, nesse primeiro exemplo, quem ao cubo vai dar 64? Você pode jogar valores. Vamos começar aqui, nesse exemplo A, vamos começar jogando 3. Será que a raiz cúbica de 64 é 3? Vai fazer 3 vezes 3, que dá 9, e o resultado vezes 3, que dá quanto? 27. Ou seja, não deu 64. Portanto, a raiz cúbica de 64 não é 3. A gente tenta outra, a gente tenta o maior do que 3, já que 27 está menor do que 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, encontramos. A raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 ao cubo é 64. Tranquilo? Galera, ainda falando sobre o caso de como determinar a raiz quadrada, a raiz cúbica de um número, existe uma bruxariazinha também que você vai aprender. Eu vou falar um pouquinho hoje, mas você vai aprender mais pra frente também, dentro do nosso curso de sexto ano, que é fatorar o número. Você fatora um número, para tirar a raiz quadrada, a cada 2 fatores iguais que você tem na fatoração, você vai tirando esse número da raiz. Então, por exemplo, se eu quiser a raiz quadrada de 16, eu vou fatorar o 16, vai dar 2, 8, por 2, 4, 2, 2, 2, 1. Então, conforme eu falei, a cada 2 fatores iguais, eu vou ter 1 saindo. A cada 2 fatores iguais, eu vou ter 1 saindo. Então, o resultado da multiplicação desses 2 que saem vai ser a raiz quadrada do número. Se fosse uma raiz cúbica, eu teria que ter trios para poder tirar. Mas isso você vai ver com mais calma mais para frente, depois que a gente estudar decomposição em fatores primos. Para encerrar nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês uma expressão que envolve todas as operações com números naturais que a gente viu até aqui: adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e radiciação. A gente tem que lembrar que a prioridade numa expressão é dada pelos parênteses, depois pelos colchetes e finalmente pelas chaves. Não tendo nenhum desses sinais de associação, os mais fortes, aqueles que a gente tem que fazer primeiro, são as raízes e as potências, em seguida as multiplicações e divisões e, por fim, as adições e subtrações. Então, nesse caso, desse exemplo que eu trouxe para vocês, vamos começar aqui dentro desses parênteses,
resolvendo a multiplicação, porque tem prioridade sobre a subtração. Então a gente vai repetir tudo. Raiz quadrada de 64, menos 8, divididos por 2 ao cubo, menos 15, menos 5 vezes 2, 10. Perfeito. Repito tudo e vou para a próxima linha. Na próxima linha, continuando nesses parênteses, para eliminar ele, eu vou fazer essa subtração, que é o 15 menos 10. Então, eu vou ter raiz 64 menos 8 vezes 2 ao cubo. Galera, na verdade não é vezes, é dividido. Segue o vídeo. 15 menos 10, 5. Matamos esses parênteses e vamos na sequência da nossa expressão. Dentro do colchete, a gente tem essa raiz e essa potência. Quem vem mais à esquerda, essa raiz primeiro, raiz quadrada de 64. Quem vezes ele mesmo dá 64? 8, perfeito. Menos 8, dividido por 2 ao cubo, menos 5, mais 4 ao quadrado. Continuando aqui, vou resolver a potência. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. A gente tem 8, menos 8 divididos por 8, menos 5, mais 4 ao quadrado. Agora, quem tem prioridade? Subtração ou divisão? Perfeito, divisão. Fazendo essa divisão, 8 dividido por 8, eu tenho 8 menos 1, menos 5, fecha, mais 4 ao quadrado. Nesse colchete, 8 menos 1, 7. Então, eu tenho 7 menos 5, mais 4 ao quadrado. Matando aqui esse colchete, 7 menos 5, a gente tem 2. Então, eu vou ter aqui 2 mais 4 ao quadrado. Agora a gente só tem essa chave e na chave eu tenho uma adição e uma potência. Quem tem prioridade? Perfeito. A prioridade é da potência. Então eu vou fazer 4 ao quadrado. Já posso até tirar essa chave daí. 4 ao quadrado é 16. E finalmente 2 mais 16, 18. Tá aí resolvida a nossa expressão. Então, o segredo para a gente resolver a expressão é fazer com calma. Muita gente me pergunta: Brunão, eu posso fazer várias operações ao mesmo tempo, na mesma linha? Em alguns casos você pode, mas não é recomendável. Porque a gente sabe que um dos maiores índices de erros que a gente tem em prova é em expressão. Porque muitas vezes o aluno esquece qual é a ordem da prioridade ou acaba se atropelando na hora de resolver. Então, o segredo é fazer com calma. Gente, valeu! Espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham gostado da aula. O que você não entendeu, deixa aí nos comentários. Se está chegando hoje no nosso canal, amassa o botãozinho de inscrever-se, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com geral e continua acompanhando a gente, que vem muito mais coisa pela frente. Obrigado pela audiência e valeu!